Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Queria cumprimentar a todos, dizer que estou com saudade de vê-los, com saudade de muitos que não tenho visto, saudade de dar um abraço, saudade de buscar a Deus junto com você, de dobrarmos o joelho. Mas creio que nesse tempo de dificuldade, de dor, de angústia, que todos nós estamos passando, eu creio que Deus tem favor e graça para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu separei um texto da Palavra de Deus para estar compartilhando, estudando junto com você. Livro de Apocalipse, no capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7. Eu quero ler a Palavra de Deus. Diz assim: a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A ela foi dada a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço do abismo, e dele subiu a fumaça, como se fosse uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram como a fumaceira que saiu do poço. Da fumaça saíam gafanhotos sobre a terra, e a eles foi dado poder, como os escorpiões da terra têm. E foi dito que não causassem dano nem à erva da terra, nem árvore alguma, mas tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. A eles também foi dado poder não para matarem, mas para atormentá-las durante 5 meses. E seu tormento era igual ao tormento da picada de escorpião. E naqueles dias os homens procuravam a morte, porém não a encontrarão. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E a aparência dos gafanhotos era como cavalos preparados para a batalha. E as suas cabeças havia algo como coroas de ouro, e as suas faces eram como faces humanas. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu te peço, fala conosco, traz revelação à tua palavra, fala com a minha vida e a vida do teu filho. Eu te peço que o Senhor venha revelar a nós a tua palavra, a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala sobre o quinto selo, sobre a quinta trombeta, perdão. E após o anjo tocar a trombeta, a Bíblia menciona de uma estrela que estava caída do céu sobre a terra. Não era uma estrela caindo, mas uma estrela caída que se refere a Satanás. E a Bíblia também fala que ela recebe a chave do poço do abismo. E isso quer dizer que o diabo não tem poder nem sobre o inferno. O diabo não tem poder também sobre a humanidade. O poder dele é limitado. E a Bíblia fala que quando abre o poço do abismo e sobe uma fumaça e uma fornalha, e de lá saem como gafanhotos sobre a terra, e esses gafanhotos, eles têm o poder de escorpiões. E o poder do escorpião, irmão, é para trazer morte, mas para trazer dor, para trazer angústia. É o veneno que machuca, que fere e traz a tormenta. E uma característica desses escorpiões, desses gafanhotos que parecem escorpiões, eles não tocavam nas árvores, eles não tocavam na lavoura, mas em todas as pessoas que não têm o selo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua fonte. Eu pergunto a você, em nome de Jesus, meu irmão, você tem o selo de Deus sobre a tua vida? Você já foi selado por Cristo? Quem é você em Cristo? Você é uma pessoa marcada por Deus? Ou você somente é um visitante da igreja? Ou você é somente um participante dos cultos? Quem é você em Cristo? Apenas aquela pessoa que quer ser abençoada por Deus, que busca as bênçãos de Deus, que busca aquilo que Deus pode te dar? Ou Cristo é o teu Senhor e Salvador da tua vida? Muitos eu percebo que vão na igreja, muitos eu percebo que vão atrás de coisas que Deus pode lhe dar, vão atrás de Deus para facilitar as suas vidas, mas nunca tiveram um encontro real com Cristo. Nunca tiveram a sua vida transformada por Deus. E você percebe a pessoa vivendo no pecado dentro da igreja. Você percebe a pessoa com a sua vida marcada pelo pecado. E a característica dessa pessoa é uma pessoa que anda e que vive no pecado.
Mas ela sabe que Deus é bom. E ela sabe que Deus é abençoador. Por isso ela quer ir na igreja. Por isso ela participa dos eventos, participa de algumas reuniões. Mas a essência da sua vida é uma vida mundana. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer te levar ao arrependimento. Deus está te chamando a se arrepender. A Bíblia fala em Mateus 24 que nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, se davam em casamento. E a Bíblia quer dizer que as pessoas continuavam dissolutas. Noé estava anunciando o dilúvio, predizendo o dilúvio. Tudo ia acabar, aquele mundo estava acabando, mas as pessoas não conseguiam perceber nada disso. As pessoas não conseguiam discernir aquilo. Hoje nós vemos uma calamidade se anunciando. Nós vemos uma calamidade de saúde sanitária, e nós vemos uma calamidade financeira, econômica, mundial. E depois que passar tudo isso do coronavírus, que desabou praticamente o mundo, nós vamos juntar os cacos para ver como que vão estar as empresas, a economia, os governos, as famílias. E só aí nós vamos ver realmente o real estrago que foi causado. E é interessante que muitas pessoas não percebem. E muitas pessoas não têm temor de Deus. Por isso eu digo para você, em nome de Jesus, Deus está te chamando ao arrependimento. E após você se arrepender, após você ser tocado por Deus, Ele te chama a você se posicionar, a tomar um posicionamento como sacerdote da tua casa, como um homem de Deus, como mulher de Deus na tua casa. Em nome de Jesus. Que você se volte para Ele. A palavra de Deus fala em Êxodo 19, que Ele nos chamou e nos fez reis e sacerdotes. Deus quer te levantar como um sacerdote da tua família, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus lá. E que você possa não somente ser marcado por Deus, dobrar o teu joelho, se quebrantar diante do Senhor, rasgar o teu coração em arrependimento, declarar a Ele a sua dependência de Deus, como você precisa dEle, como você depende dEle. A palavra de Deus fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E a Bíblia fala que você vai encontrar Deus, e Ele será achado seu. E após fazer isso, após você se posicionar na presença dEle, se derramar nele, se encher de Cristo. A palavra de Deus fala, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. E começar uma caminhada cristã verdadeira e genuína. Cristo sendo o Senhor da tua vida. Não buscando Ele somente pelo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é em você, e você é nele. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele te lavou, te redimiu, e a Bíblia fala que Ele arrancou você do reino da morte, do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Ele te ama. E após você estar em Cristo, e como Gálatas 2, versículo 20 fala, já não vivo eu, Cristo vive em mim. A vida de Deus vive em mim, por isso agora eu ando por fé, eu vivo pela fé. Você olhar em volta, olhar para as pessoas em volta, e ver aquelas pessoas que estão perecendo, ou vão perecer sem Jesus. Aquelas pessoas que estão perecendo, ou irão perecer sem Cristo. Aquelas pessoas que são tuas, meu irmão, que Deus te deu na sua casa, que Deus te deu na sua família, que Deus deu encargo para você sobre essas pessoas. Talvez são parentes, talvez são amigos, talvez pessoas do seu trabalho. Pode ser o teu pai, a tua mãe, pode ser o teu filho, pode ser o teu irmão, o teu cunhado, ou pode ser um amigo importante. Você sabe que ele precisa do Senhor, e que você sabe que ele precisa ser tocado por Deus. Deus quer te levantar como um sacerdote, como um profeta para a vida dele, para que você possa, no nome de Jesus Cristo, ser um canal de Deus, para levar o amor de Deus para essa pessoa, para levar a palavra de Deus para ela. A Bíblia fala em João 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz isso, que todo aquele que recebe a Cristo, ele
tem o poder dado pelo Pai de se tornar filho de Deus. Como assim? Eu me torno filho de Deus quando eu aceito a Jesus. É um processo como se fosse de adoção. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, quando alguém entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia fala que ele tem o poder de se tornar filho de Deus. E quando você faz isso, quando você conversa com seu amigo, aquela pessoa da sua família, aquele que Deus te deu em encargo, e você explica para ele o Evangelho, você pega e compartilha o Evangelho com ele. Você pode chamar ele na sua casa para tomar um café, ou você pode ir na casa dele, você pega as Escrituras e abre, e você abre nesse texto que eu estou falando, João capítulo 1, versículo 12, e fala, olha aqui meu amigo, a Bíblia está dizendo aqui que quem recebe a Cristo Jesus se torna filho de Deus. Você não é filho de Deus, você foi criado por Ele. Deus criou você com o propósito de você se tornar filho. A Bíblia também fala, e eu quero ler para você esse texto, que está no livro de Romanos, no capítulo 10 de Romanos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Paulo está explicando aqui o processo de conversão, processo de salvação, que nós confessamos com a nossa boca, que é necessário confessar, que é necessário, depois de me arrepender, depois de eu entender que eu preciso de Jesus, depois de entender que eu sou pecador e Ele é o meu Salvador, e após o processo de arrependimento, que começa dentro do meu coração, eu preciso externar aquele processo interior que está acontecendo dentro de mim. Dentro da minha alma, dentro de mim, eu tenho a convicção que eu sou pecador. A palavra de Deus, quando é me ensinada, a palavra de Deus, quando é colocada, ela confronta o meu estado pecador. E após eu me arrepender e ver a minha necessidade que eu tenho de Deus, e ser salvo por Ele, aleluia, eu preciso externar isso. E eu faço isso através da minha boca, através da comunicação, e eu preciso falar, eu preciso confessar. E a Bíblia diz assim: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o teu Senhor, crendo em teu coração, você vai ser salvo. Em nome de Jesus, que você possa, se você não fez, fazer isso. Mas eu coloco esse texto para você principalmente, você como sacerdote, você como luz de Deus para esse mundo, você como um homem de Deus na sua casa, que você possa buscar aqueles que são teus, sentar com Ele, abrir a palavra de Deus e explicar esses textos para Ele. E você possa compartilhar esta palavra com Ele. Aleluia. E o último texto que eu quero ler para você, está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: o que não soube o que é pecado, por nós foi feito pecado, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. O que não soube o que é pecado, por nós foi feito pecado, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. A Bíblia fala que Cristo Jesus, que não conheceu o pecado, Ele decidiu ir para a cruz, morrer na cruz. Na cruz recebeu o meu e o seu pecado. E quando Ele faz isso por mim e por você, em nós nos tornamos justiça de Deus. Por isso Romanos capítulo 8 fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais na lei do pecado, mas na lei do Espírito. Em nome de Jesus, que você possa compartilhar esse texto, você possa abrir e pregar o Evangelho para aqueles que necessitam da palavra de Deus, para aqueles que precisam da palavra de Deus. Eu li para você, no começo desse estudo, um texto em Apocalipse capítulo 9, que fala que foi aberto, foi tocada a quinta trombeta, e foi aberto o abismo. E a Bíblia fala que saía como gafanhotos, aqueles gafanhotos que foi a forma que João viu, que João enxergou aquilo,
mas eu creio que não eram gafanhotos. E conforme eles saíam, eles tinham um poder, e o poder do escorpião, o poder do escorpião é de um veneno mortal, é de um veneno que adoece, que nos machuca, que nos fere. E a Bíblia fala que aqueles gafanhotos que tinham o poder do escorpião, eles não tocavam nas árvores, não tocavam na lavoura, mas eles tocavam em toda a humanidade, em todos os homens. E todos aqueles que não tinham na sua fronte o selo de Deus na sua vida. E mais uma vez eu te pergunto, você tem o selo de Deus na tua vida? Você já foi marcado por Deus? Deus quer marcar você. Deus quer marcar a tua vida. Deus quer marcar você com a marca de Cristo. E você que já foi marcado por Deus, você que já conhece o Evangelho, já teve a sua vida lavada e remida no sangue do Cordeiro, você que já foi transformado pelo Senhor e que tem o entendimento daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem para a tua vida, saiba de uma coisa, Deus te deu pessoas, Deus colocou pessoas na sua mão. Eu quero dizer que Ele te deu encargo por pessoas, peso no teu coração. Quando você lembra de pessoas, você lembra e se preocupa pela salvação delas, pela vida espiritual delas, pelo caminho que elas vão seguir. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você possa procurá-las e compartilhar essa palavra. Você possa sentar com elas e ensinar o Evangelho para elas e levá-las a serem marcadas por Deus, em nome de Jesus. Se você precisar de alguma orientação, se você precisar de alguma ajuda nisso, me procure. Se você tiver amigos que estiverem em situação difícil, em depressão, com dificuldade, me avise. Nesse momento de dificuldade, nós temos que ser canal de Deus para levar amor para as pessoas. Eu sempre digo que o salão está fechado, o salão da igreja está fechado, o templo está fechado. Mas na verdade o templo somos nós, a igreja ninguém paga. A igreja sou eu e você em Cristo Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, que o favor de Deus te acompanhe, que o Senhor te dê livramento e você possa, nesses dias difíceis, nesses dias de trevas, ser luz do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe em Cristo, em nome de Jesus.